lá na mão. As brincadeiras de antigamente estão morrendo devido a esse péssimo costume. E Mário Freitas tem uma mensagem que tem muito a ver com o assunto de Miller Nunes de agora. Mário aqui da capital fala, em relação aos problemas oftalmológicos por conta do uso excessivo de eletrônicos, eu tenho um exemplo em casa. Olha o que ele fala. Minha filha já está com miopia por conta disso e hoje o uso é controlado 2 horas por dia. Obrigado, viu, Mário, aqui pela sua mensagem. Bora falar então sobre isso, o impacto disso na visão das crianças, Camila? Bora sim, Miller Nunes está com quem entende e vai trazer dicas importantes para a gente, não é, Miller? É isso, Ricardo e Camila. A respeito do que o Mário falou, tem uma pesquisa e um estudo da Academia Americana de Oftalmologia que aponta que até 2050, metade da população mundial pode ter ou desenvolver miopia justamente por conta da exposição das telas. Conversando aqui com o Dr. Maicon Afonso, ele me contou o seguinte: Miller, a gente pode viver ou já está vivendo uma pandemia de miopia, que é a dificuldade para enxergar mais longe, justamente porque o olho se adapta para enxergar coisas que estão mais perto devido à exposição de telas. Doutor, bom dia. Camila e Ricardo no estúdio, a gente conversando a respeito desse tema que é polêmico também, porque a tecnologia hoje nos ajuda muito na questão da educação, para as crianças, entretenimento, mas tem um risco aí. Existe uma idade adequada para a criança já ter exposição às telas? Bom dia. Bom dia. Existe sim. Na verdade, a Academia Americana de Pediatria diz que até os 2 anos de idade a criança não deve ter contato com tela. E a partir de 2 anos até 5 anos ela deveria usar 1 hora só de tela. E após 5 anos, no máximo 2 horas de tela. Isso a gente vê na prática hoje não é respeitado, né? Você vê que entra até numa questão mais polêmica, que é até o próprio pai que quer estar na tela dele e bota a criança na tela dela para ela ficar ali distraída e ele não ter que gastar aquele tempo ali. Então, assim, existem estudos até psiquiátricos de dependência de tela celular mesmo, dependência como uma dependência química, né? Então, assim, existem limitações. O uso de tela ela está causando essa pandemia de miopia, porque o olho, quando ele olha para perto, vou mostrar aqui para ficar um pouquinho mais didático, né? O olho, quando olha para perto, ele precisa contrair esse músculo aqui que está segurando essa lente. Essa lente é a lente que envelhece no olho e vira catarata. Na criança, esse músculo ele é extremamente forte. E quando você olha algo que está muito próximo do olho, o foco, em vez de bater na retina, a parte laranja, ele vai ficar no centro do olho. Isso dá uma visão excelente para tudo que você está vendo perto. Só que não permite ver para longe. Esse é o efeito visual da miopia. Só que uma criança está em fase de desenvolvimento. Ela está crescendo todo o corpo e o olho não é diferente, né? Então, se o foco está no centro, o olho vai crescer para manter isso. O olho vai continuar crescendo. E isso pode se transformar em algo irreversível. Eu vou mostrar um exemplo na tela aqui de um paciente meu que... Dá uma olhada nisso agora, Camila e Ricardo, que ele estava me mostrando. Isso aqui é a medição do grau para uma criança. De quantos anos, doutor? De 3 anos. Isso aqui é um aparelho que faz a medida do grau do olho do paciente, né? Quando essa criança de 3 anos chegou, ela tinha quase 7 graus de miopia no olho direito e quase 5 graus no olho esquerdo. Isso aqui é uma miopia alta, né? Extremamente alta. Só que existe no nosso exame um colírio que tira o efeito daquele espasmo daquele músculo. E nós conseguimos, através dessa dilatação, descobrir se o grau é verdadeiro ou se ele é induzido pelo uso celular. E nessa criança, o grau que era de aproximadamente 7, ele foi para 0. O sinal negativo virou positivo. O que estava provocando a miopia foi justamente a exposição de tela. Ricardo e Camila, eu vou devolver para vocês. E claro que isso gera muita pergunta, mas só esse exemplo que ele nos mostrou, ele falou o seguinte para a gente: é reversível quando os pais descobrem cedo e vão periodicamente ao oftalmologista. Mas isso pode ser uma consequência para a vida inteira. Volto com vocês. Olha, Mila, como mãe de uma criança de 4 anos, também Dinda, tia, eu estou impressionada com esse caso. Quer dizer, uma criança que foi detectada ali um grau de miopia muito alto. Era um efeito que não era constante, né? Porque não é um problema de fato que a criança já tenha. Com o colírio, deu para perceber que era pelo uso das telas. Mila, o médico, aí, ele pode falar para a gente sobre somente miopia? Tem algumas outras complicações e problemas? Camila está fazendo uma pergunta no estúdio, é mãe de uma criança de 4 anos. Além da miopia, a exposição à tela também pode gerar outros problemas, doutor? Isso é um problema, a gente associa a tela só ao olho, né? Mas na verdade não.
O olho é um prolongamento do nosso cérebro, né? Ele é a parte neurológica. Então, através do estímulo dos olhos, existem outras questões que são problemáticas. Uma criança que passa... Existe um estudo canadense que diz que crianças que passam mais de 2 horas por dia no uso do celular, ela tem 8 vezes mais chance de desenvolver TDAH, que é a doença do transtorno da atenção. Então, assim, existe essa questão e essas mesmas crianças que passam mais tempo no celular, elas podem desenvolver obesidade infantil, porque elas ficam mais estimuladas a ficar sentada, mexendo no celular, do que praticar uma atividade física. Desenvolve menos a interação social. Hoje, os adultos está até comum isso. Eu prefiro comprar algo por aplicativo do que por WhatsApp, do que interagir com as pessoas. Então, assim, o efeito do celular está sendo muito negativo na sociedade, né? Isso é uma realidade mesmo. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, viu, Mila? Também a gente agradece aqui a doutor Maicon Afonso, dicas importantes. É preciso a gente também, viu, adultos aí largarem o celular, porque eles olham muito o que a gente faz. Se o adulto passa muito tempo, eles vão ter curiosidade e querer cada vez mais também o acesso a telas. Tendem a reproduzir esses comportamentos, né? Verdade. 6h47, minha gente, obrigado mais uma vez. Olha, nós mostramos aqui no Jornal da Manhã a história da manicure Sandra Santos.